Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um Deu Liga. Um Deu Liga natalino, né? Clima bom. Clima bom, todo mundo ainda, espero, né? Com o 13º no bolso. Se é que não gastaram, né? Todo o dinheiro. Mas enfim, é o Deu Liga de Natal. Se a bola parou aqui no lado de cá do oceano, lá do lado de lá tem um país em que ela não para. Ela segue. E eles jogam, não é que ela segue, eles jogam cada vez mais nesse período. O Deu Liga desta semana é sobre o Boxing Day, a tradição dos britânicos, que virou uma marca da Premier League, né? Que virou um ícone. E coisa boa, né? Naquele recesso de Natal e Ano Novo, todo mundo ali empanturrado de peru, com, né, a carne de porco, arroz à grega, e aí tu senta, futebolzinho. E muito futebol. Não é, Lucas Arruda? É isso, Léo, tudo bem? Torreal, bom abraço para quem está conosco aqui no nosso podcast Teu Liga, no YouTube de GZH. Um Feliz Natal a todos. E a gente está falando de uma tradição mais do que secular na Inglaterra. Se a gente fala do berço do futebol e talvez a região que tenha a principal competição histórica do futebol mundial, não estou falando de Copa do Mundo, nem de Liga dos Campeões, eu estou falando de FA Cup, que é a principal competição, a mais histórica, a mais democrática, antiga, né? A mais antiga, mas também tem essa tradição muito forte, que virou realmente uma marca da Premier League, e que, se não é bem um feriado no Brasil, lá na Inglaterra passa a ser um feriado em que as pessoas estão em casa, curtindo ainda o seu Natal. A gente vai desbravar um pouco, Léo, também da origem desse feriado do dia 26 de dezembro, mas com uma rodada, hoje nem tão completa, mas com muitos jogos importantes da Premier League. Neto Real, já tiveste o teu Boxing Day inesquecível, não? Olha, inesquecível eu acho que não, mas eu ainda está por vir, eu acho. Mas já vi bons jogos, é uma data muito especial, um dia após o Natal, tá bem tranquilo, vai lá, assiste um joguinho. Antes ficava procurando, desconhecia a tradição, agora acha e tem várias opções, né? Tem até mosaico para ver. Ou seja, é aquele período em que a gente tem o jogo do o cantor sertanejo fulano de tal contra o time do pagodeiro fulano de tal, e que entra todo mundo e tá todo mundo ali só pela festa, e a gente tem que ver aquilo na TV, mas sempre tem um Boxing Day para nos salvar. E é difícil eleger um Boxing Day memorável, Léo, porque os Boxing Days, além de ter essa opção de jogo, são opções de jogo com muitos gols, com uma disputa equilibrada e geralmente com clássicos importantes. Então eles conseguem, além de ter esse diferencial das outras ligas, eles ainda botam bons jogos pra gente assistir. Então, a cada Boxing Day, pelo menos dá pra escolher um jogo ali pra ter total atenção e ficar marcado também na tua lembrança. Escolher um só? Escolher um só. Tu escolhe um só. Eu não escolho, eu vejo todos. Depende de quem tem a memória boa, né? Eu vejo todos. Vamos chamar o índice? O índice do Deu Liga. A tradição do Boxing Day, o peso no calendário e as curiosidades. Vamos lá, a tradição, Lucas. Vamos lá, Léo. Conta pra nós que estamos contigo no YouTube. Aliás, quem tá no YouTube, dá um likezinho. Com certeza. Um likezinho. Compartilha. Se inscreve também, no canal. São mais de 570 E quem tá no Spotify, mil. 5 estrelas, né? Poxa vida, Léo. A gente tá com moral mesmo. Mas é o seguinte, bom, a origem do Boxing Day, ela tem duas versões. Isso é importante que se diga. E são coisas que fogem até mesmo ao ambiente do futebol. É antes do futebol aparecer, por exemplo, na Inglaterra no final do século XIX. Primeira teoria, os aristocratas ingleses, afortunados, no dia 26, no dia seguinte ao Natal, e vale destacar que a tradição de Natal dos ingleses, dos americanos, dos europeus, é diferente da nossa. A tradição não é exatamente se juntar com a família à meia-noite do dia 24, na véspera do Natal, jantar, abrir os presentes ao longo da madrugada e depois curtir o dia 25. Por uma razão. Qual? É muito frio. Olha aí. É muito diferente, né? Não tem como, né? Então, o dia 25 passa a ser o dia de Natal realmente dos ingleses, dos americanos, enfim. E no dia seguinte ao dia 25, realmente, os aristocratas saíam pelas ruas distribuindo presentes em caixas. Por isso o termo Boxing Day, para aquelas pessoas que tinham menos condições, enfim, essa é uma das teorias. Inclusive, distribuíam presentes para os seus funcionários.
né, Estamos falando do país que é o berço da Revolução Industrial. Exatamente, de um ambiente industrial, funcionários que normalmente não tinham tanto poder aquisitivo naquela época. E aí, Léo, a outra teoria surge mais de um ambiente religioso. A gente está falando também de uma tradição muito parecida com essa, mas que a igreja anglicana acabou entendendo como uma boa ação, como algo que seria interessante fazer ao longo de todos os anos, e também trouxe essa tradição para dentro do ambiente religioso. É importante que se diga que o Boxing Day surge realmente dessas práticas no dia seguinte ao Natal, e aí depois o futebol acabou aparecendo, mas por uma questão também de coincidência. O Torrealba também pode falar um pouco mais sobre isso, mas é uma coincidência que se deu também no dia 26 de dezembro. O Boxing Day é feito de coincidências, né? O primeiro jogo entre clubes de futebol foi no dia 26 de dezembro de 1860, a partida entre o Sheffield FC e o Hallam FC. Não é o Hallam. Não é o do pai do Hallam. Exatamente. Hallam, sem D no final. Hallam. Isso, porque outro bisavô, vai saber, né? Hallam é um rapaz jovem. E o Boxing Day em si, essa data de diversos jogos que a gente tem, vai ter em mais uma temporada, são 68 anos já de Boxing Day de rodada, surgiu porque tinha 100 anos da FA Association, que é a liga, que é a entidade que gera o futebol na Inglaterra, e para comemorar eles falaram, vamos botar jogo, a gente quer ver jogo, para comemorar isso. E foi uma tradição que pegou. As outras ligas, a Bundesliga, por exemplo, para um mês praticamente por causa do inverno. Pelo frio, né? Exato. Pela neve. Outras ligas também param por conta do frio. A Liga Espanhola tem uma diferença de jogos ali maior. No final do ano eles também, por conta de tradição, acabam parando nessa época. Na Inglaterra não. Na Inglaterra eles decidiram pegar tudo que o Lucas Arruda ali explicou e vamos botar jogo. Já que tá frio, já que dá para jogar, vamos ver jogos. E tem uma cultura do Boxing Day também, que o dia 26 seria o dia em que as lojas colocariam todas as suas... Todo o estoque que restou, que não foi vendido no Natal, em caixas na rua, e aí seria uma grande promoção, assim, é um grande dia de vendas, assim. É uma espécie de limpa loja. Também tem essa tradição de comércio, né? E há uma simbologia legal nisso que o Torrealba falou também, porque até esse dia 26 de dezembro de 1860, o Sheffield FC é o time mais antigo da história, o primeiro time fundado no futebol, mas o Sheffield não tinha adversário. Ora, se é o primeiro time da história, o segundo ainda não apareceu. Então foram alguns anos esperando até chegar realmente o momento em que tivesse um rival, uma equipe mais próxima para fazer realmente esse jogo. E até chegar esse dia tinha aquela questão de jogar entre si. Né? O Sheffield FC montava 12 equipes, fazia o seu jogo, mas não tinha esse caráter realmente de disputa, de rivalidade. E aí sim apareceu o tal do Hallam FC para fazer esse marco na história do futebol, 26 de dezembro de 1860. E a data ficou. E aí os ingleses são muito apegados à tradição, né? Se tem um país que é tradicional, até pela questão da monarquia, de tudo, é óbvio que a celebração ela se estabelece, e como é um dia de feriado e de folga, e o inglês é muito... aquela ideia da gente do trabalhador, da relação do trabalhador com o futebol. Era o dia da folga do trabalhador. Então tinha que preencher o espaço dele, até porque eles temiam que os ingleses fizessem o quê na sua folga? Sim. Que não, pubs. Então assim, de preencher o espaço, de ocupar o espaço, e também de fazer o que é a grande paixão dos ingleses, que é o futebol. Então também tem um movimento social de preocupação, até porque todo mundo tem que voltar a trabalhar no dia 27, Sim. né? E se tu leva todo mundo para o estádio, tu ocupa o tempo das pessoas também, né? E é muito legal ver o que é uma tradição tão tradicional, e deu tão certo que com a Premier League, que começa em 92, eu tô falando de 68 anos de Boxing Day, a Premier League tem 32 anos. Ou seja, tem 36 anos para trás, foi mantido pela Premier League e foi aperfeiçoado como um pacote dentro da temporada, né? Um boxing dentro da temporada, usando o termo. A Itália tentou copiar isso e botar futebol nesse período de Natal e Ano Novo. Por quê? Porque ela percebeu que quando todo mundo está sem jogar, os campeonatos na América do Sul, nas Américas, estão parados, a temporada nossa é diferente. Na Espanha, na Alemanha, na França, está parado. E todo mundo consome o quê?
A Premier League. A Itália tentou fazer isso, mas não colou, porque não tem o quê? Não tem a tradição, né? Passa a ser também uma questão econômica. Né? Os olhos do mundo, do amante do esporte, tá voltado para a Inglaterra, pelo menos durante o dia. A gente até pode falar sobre conconcorrência com outros esportes, talvez a semana, né? Porque, na verdade, o Boxing Day ele começa no dia 26. Na verdade, ele começa um pouquinho... O período do Boxing Day que é tratado, ele começa um pouquinho antes, na rodada anterior ao Natal. Eles não jogam 24 e 25. Sim, aí é sagrado mesmo. É sagrado. Mas eles começam a jogar no dia 26 e só param no dia 2. No dia 2, isso aí. Então, assim, são 10 dias de muito futebol. O dia 26 em si, se a gente falar em concorrência, por exemplo, a gente está falando de países que não têm ligação com o cristianismo. Então, não tem realmente essa questão de parar no dia 25, no dia 26. São outros momentos de calendário. E aí a concorrência com outros esportes. Só que, por exemplo, a NBA, que é um esporte que segue acontecendo também nesses dias importantes. A NFL acontece em outros horários também. Geralmente começa ali no início da tarde, que hoje em dia até é negociado. A própria Netflix vai transmitir jogos. Na quinta-feira de noite a NFL, e eu acho que também eles conseguiram pegar um pouco dessa tradição nos Estados Unidos, né? Como lá já era algo tradicional fazer jogos, o beisebol também, todos os esportes meio que já tinham essa tradição. No dia de feriado, o pessoal quer ir aonde? Quer ir pro estádio ou quer se reunir com a família para assistir os jogos. Perfeito. Então tem tudo isso. Eles trouxeram um pouco disso, eu acho que eles aperfeiçoaram de uma maneira muito mais interessante. Porque hoje em dia o Boxing Day eu acho que tem uma relevância muito maior até que essas datas da própria NBA e da própria NFL, assim, com comparação. E a NBA ela até consegue manejar, por exemplo, os jogos para que tenham grandes partidas. De repente encontrar dois rivais da mesma cidade, do mesmo estado, ou rivais históricos de conferências diferentes, tudo bem. Mas a Premier League também entendeu que é uma data importante para que pessoas que de repente não acompanham a principal liga de futebol do mundo olhem com um olhar da seguinte maneira: poxa vida, tem competição aqui, tem coisa grande aqui. Os jogadores também entram em campo com uma outra forma de enxergar esse dia importante. Então, realmente, virou um marco histórico no futebol. Tem o lado religioso, tem o lado do feriado, mas também tem a questão econômica, que é muito importante para a Inglaterra. Eu acho que é uma prova de como tu pode extrair do teu calendário de produtos que tu pode fazer de uma fatia do teu campeonato ou de uma tradição do teu campeonato um produto. Sim. E colocar uma marca nele. E a gente está muito atrasado nisso aqui no Brasil. Até porque eu acho também que no Brasil se joga demais. E quando tem oferta demais, a atração ela cai, porque as pessoas, hoje no Brasil as pessoas escolhem jogo para jogar. Claro. Então assim, nós teríamos essa dificuldade, mas vamos lá, o Brasil, vamos pegar um exemplo, tá? Do que pode ser criado. O Brasil poderia fazer de um feriado de carnaval uma super rodada de futebol para começar o carnaval. De tarde ali, alguns jogos até pela manhã, dependendo do lugar, não sendo muito quente. A questão é que é no verão, mas geralmente... Mas tu pode fazer do sábado de carnaval o começo da folia. Sim. E casar isso com o carnaval, que é uma tradição muito forte nossa. Tu começar o carnaval dentro do estádio. E eu vou lembrar de uma história que, claro, que tudo surge no Brasil muito de forma intuitiva. Mas quando o Rivelino é contratado pelo Fluminense, o Rivelino Reizinho do Parque, em 75 ele é contratado pelo Fluminense para a máquina, ele estava montando a máquina, né, do Francisco Horta. E o Cartola, que é o cara que é um dos fundadores da Mangueira, e muito se diz que a Mangueira é verde e rosa porque o Cartola levou as cores do Fluminense para a escola de samba, porém o Bordeaux, ele com o sol ele ficou esmaecido e ficou rosa. E por isso a Mangueira seria verde e rosa, é uma das lendas, mas o Cartola é fluminense, fanático. E aí o Fluminense faz a estreia do Rivelino num sábado de carnaval e o Cartola leva a bateria da Mangueira para dentro do Maracanã. Imagina só. E ali começa o carnaval. Então o pessoal já sai, já tem aquele pré-carnaval na arquibancada e já sai dali e segue o carnaval. Então assim, por que não pensar algo assim? As dificuldades de calendário implicam muito nisso, né? A gente não estava nem conseguindo fechar as rodadas direito por conta de tanta coisa. Eu peguei um exemplo aleatório, mas tu pode pegar outros. Exato. Nós temos a tradição aqui do domingo de Páscoa. A final dos estaduais vão ser sempre, já que o calendário nosso tem os estaduais,
todos os estaduais vão obedecer o calendário e vai ser sempre no domingo de Páscoa. Pronto. É uma possibilidade, realmente. Assim, tu tem que juntar. Foi o que a Premier League fez com o Boxing Day. Temos que jogar no dia 26, que é uma tradição, então vamos fazer disso um grande pacote de marketing. Mas isso é importante, o calendário inglês permite isso. Ainda que a gente vá falar em seguida sobre as divergências a respeito dessa sequência forte de jogos que acontece no final do ano, a gente está falando de um produto consolidado, né, e de um momento também em que tem muitas pessoas de fora da Inglaterra na Inglaterra. Sim. Tem muita gente, não estou dizendo brasileiros, porque é um custo muito alto, muito elevado para chegar lá. Férias. Mas europeus que estão circulando pelo continente, vou conhecer um pouco da tradição natalina britânica. E de repente vai num jogo, tá ali no bairro de Fulham, no jogo do Chelsea, vai no jogo do West Ham, e acompanha de fato essa atmosfera que envolve o Boxing Day lá na Inglaterra. É muito engraçado, eu passei o último Natal na Espanha. E assim, totalmente... Eu brincava com os meus amigos brasileiros lá e colegas de aula que eu tinha também, argentinos, enfim, espanhóis também. Esse vai ser o primeiro Natal que eu sempre vi na TV. Porque foi o primeiro Natal com frio. Claro que não era frio. Barcelona, né? Mas Barcelona tem um clima parecido com Porto Alegre. Uhum. Mas tipo 4, 5, 6 graus, né? E é muito porque tu não vê ninguém na rua. Nós ficamos impactados. Claro, a minha família recente tinha chegado, foi um Natal que nós passamos nós 4 juntos, eu tenho 2 filhos, tava, né, eu, minha esposa e as crianças, então foi um Natal muito nosso, assim. Mas sozinhos, porque cada um tinha a sua rotina, e ele, por exemplo, tem um amigo, Dani, que é aqui de Cachoeirinha, que não me ouvia no sala, ficou meu amigo lá, me procurou lá. Poxa vida. E me apresentou a cidade, sou teu ouvinte e tal, sei que tá aqui, e virou meu grande amigo. E o Dani me disse, não, aqui a gente comemora em casa, mas, por exemplo, eu tenho um almoço na casa de uma familiar da minha mulher, fora de Barcelona. A gente faz muitas coisas no dia 25 ao meio-dia. No dia 25. Aí fizemos toda a celebração ali, saímos na rua, porque nós estamos acostumados com isso. Tava muito frio, e as crianças tinham ganho uns patinetes. Né? Olha aí. E foram andar de patinete, porque lá dá pra andar, né? As calçadas lá são planas, tu não tem risco de cair, de tropeçar. As coisas meio são mais organizadas, um pouco mais organizadas do que em Porto Alegre. Não tinha ninguém na rua. Algumas pessoas indo pra balada, porque Barcelona é uma cidade da festa, mas frio, ninguém na rua, um clima meio estranho, assim. E aqui não, por ser verão, as pessoas... O pessoal tá na praia. Vira à noite, muita gente vai pra praia, né? Muita gente passa a virada na praia, e é festa, é celebração. É diferente, é uma cultura diferente. Sem contar que tu vai no supermercado, por exemplo, e tem pra vender aquelas blusas características do Natal, né? E tu compra o kit pra família inteira. Seguindo aqui no nosso índice, antes que a gente perca a nossa editora pro Réveillon, né? Não podemos agora, no momento tem que se cuidar o coração, porque não é momento, não é momento. Vamos esperar virar o ano. Seguimos o índice, o peso disso tudo no calendário inglês. O Guardiola, no Confidencial, ele, em vários momentos, ele diz, né, que o campeonato, e eu acho que o Klopp também, na biografia dele, eu li isso, que o campeonato se decide no Boxing Day. Né? E é muito isso. E o Klopp, não só na biografia, mas em entrevistas recentes, antes de sair, ele disse que não era desumano até essa quantidade de jogos. Ele não veio pro Brasil, né? Ele não acompanha o Brasileirão. Exatamente. Mas para eles que não estão tão acostumados a ter essa sequência o ano todo, é um momento ali que pós-Champions League, e agora tem até o diferencial, né? A Champions League vai até janeiro, a fase de liga. Então pega um pouco ainda isso. Ela terminava em dezembro, né? Isso. Então tu ainda tem jogos em dezembro, tem jogos em janeiro, e tu tem que saber administrar o elenco. Então é uma dificuldade grande que eles não estão acostumados. A gente aqui tá teoricamente acostumado, mas na prática não é bem assim. Mas é uma quantidade de jogos ruim para eles, dos jogadores, falando dos técnicos, mas acho que pro público eles não veem esse problema. Porque eles querem ver o time jogar. E eles esperam que o time esteja preparado para isso. E os grupos, principalmente nos grandes clubes, é engraçado isso, né? Os grandes clubes, eles gastam muito, mas eles não gastam em quantidade. Não tem grupos grandes. Sim. O próprio Guardiola é um cara que trabalha com 22, 23 jogadores, contando os goleiros. Então tu tem 20 jogadores de linha. E teve Boxing Day que a gente teve jogo dia sim, dia não. Até o desse ano, Torre, que tu tens aí anotado, ele tem menos jogos, né? Eu considero o Boxing Day a partir da rodada antes do Natal até a rodada do Ano Novo. Da virada do Ano Novo, a rodada antes do Natal é a 17ª da Premier League. Vão ter jogos no dia 21 e 22 de dezembro.
Daí a rodada do Boxing Day mesmo, do dia, será a 18ª, 26 e 27 de dezembro. Serão 8 jogos do Boxing Day, no dia 26, e 2 jogos no dia 27. E depois, na 19ª rodada, dia 29 e 30 de dezembro, além de um jogo no dia 1º de janeiro. Então podemos ter um intervalo de 3 dias. Que, na verdade, o Brasil vive um grande Boxing Day na sua temporada, né? É isso. Nós temos o nosso Boxing Day. O intervalo tá um pouquinho maior. O Arsenal, por exemplo, ele joga no dia 21, no dia 27 e no dia 1º. Então ele vai ter essa distância. 5 dias. Exato. 6 dias, depois 5 dias. Ele tem uma distância um pouquinho maior. Dá para respirar. E assim, a minha leitura sobre isso tudo é de que a Premier League entendeu que manter os 10 jogos no mesmo dia não era algo tão benéfico para a liga. Porque tu não tem 10 faixas horárias num dia só para distribuir todos os jogos e as pessoas conseguirem assistir todas as partidas. Então, de repente, vai desmembrando a rodada do dia 26 especificamente em 2 dias, ou a rodada anterior em 3 dias, a rodada do Ano Novo em mais 2 dias, e tu consegue encontrar mais faixas horárias para que quem está consumindo futebol também esteja consumindo o material de propaganda, tudo aquilo que envolve a questão econômica da Premier League. Mas eu acho que ficou mais interessante. E até, de certa forma, menos cansativa para o telespectador, não para o jogador. Alguns jogadores brasileiros em entrevistas, um deles foi o Robinho, reclamavam, né? Sim. E não estavam habituados a isso. Porque tu não tem praticamente folga no Natal. E o jogador brasileiro, o que ele quer? Ele quer que terminar a rodada lá no dia 21, já tá com passagem marcada para vir passar o Ano Novo aqui. Eu me lembro de uma história do Ronaldinho, que é muito engraçado. Ele conta do Aloysio Chulapa, que ele chegou pro Aloysio, eles se concentravam juntos no PSG assim, ô Alu, tu já comprou tua passagem para... Não, tem que comprar passagem, senão tu não vai conseguir voo, porque 20, 30, 40 dias antes você tava pensando no Natal. Imagina. Eles olham a tabela, e aí ele conta que o Aloysio... Até ele conta a história que o Aloysio não conseguia dizer o Y, né? Que ele disse, não, o Y é aquela arvorezinha. E aí depois que ele ligando pro cara pegando o número da passagem, o código da passagem, e o cara dizia o Y, daí ele assim, como é que é aquela letra mesmo da arvorezinha? Mas assim, tu vê como os jogadores se preparavam para passar o Natal e o Ano Novo aqui. E aí na Inglaterra não tem escapatória. Tu passa o Natal 24 para 25, ou comemora dia 25, e dia 26 tu tem jogo. E o mesmo no Ano Novo, não tem folga de Réveillon. Acaba forçando o atleta não britânico a mergulhar na tradição, na cultura deles. O brasileiro tem muito disso, né? Os árabes não têm esse problema, né? Tem isso, né? É verdade. Mas os brasileiros muçulmano têm... Muçulmano. Tem um jogador muçulmano. Tem muito disso, de pensar o final do ano, do dia 21 até o dia 4, 5 de janeiro, como realmente um recesso. Então, para-se tudo. É quase sagrado para o brasileiro isso também, né? Exato. E tem uma cultura no Brasil, e a gente está saindo um pouquinho, mas acho que tem a ver. Eu sou do tempo, vocês são mais novos, de que a gente tirava férias no verão. Tipo assim, as famílias tiravam 20 dias, 30 dias, iam pra praia no verão. Hoje as pessoas não tiram mais férias longas, assim. Geralmente as pessoas param nos recessos. O recesso de Natal e Ano Novo tá virando um período de férias. A semana do Carnaval, um outro período de férias. Ninguém mais tira 30 dias. Ou algumas pessoas 60 dias. Não é verdade. Chegava dezembro, ia pra praia e voltava em março, porque tinha que começar as aulas. Então, assim, a gente está perdendo também essa tradição das férias aqui. E por isso essa valorização do recesso de Natal e Ano Novo. Quando realmente tudo para. As empresas param, geralmente tem férias coletivas nas empresas. E aí o jogador de futebol está inserido nesse contexto. E o cara que está fora, ele entra em contato com os companheiros aqui. Imagina só. Né? E aí tem que passar o Natal se cuidando, né? Enfim, na Copa de 2022 no Catar, olha que a gente vai trazendo, vai puxando o fio, vai trazendo um pouco da cultura diferente. A gente conheceu lá em Doha 2 pilotos gaúchos da Qatar Airways. E eles contavam que a restrição ao álcool é total, né? Não é permitido consumo de bebida alcoólica na rua. E os estrangeiros têm um passe para comprar uma cota, um valor por mês. Tem uma autorização do governo. Tu vai nas liquor house, tu compra a tua cota por mês, né? E eles diziam que, como a empresa sabia que os ocidentais comemoravam no dia 24, 25 Natal, quando chegavam no trabalho tinha bafômetro.
Nossa Senhora. Porque nós estamos lidando com companhia aérea, né? Sim, é. Então, assim, é mais do que correto que a companhia aérea... Porque tudo bem, tu toma um vinho, tu toma um champanhe na noite anterior e tu vai fazer um voo no outro dia de manhã. E aí um piloto de um outro, não me lembro qual é o país, ele foi demitido porque ele tinha tomado um cálice de vinho, uma bebida, brindado, e acusou no dia seguinte. Nossa. Que era cedo da manhã o voo dele. Então, assim, olha como é uma questão cultural, Sim. como é muito forte isso, né? Imagina isso transportado pro futebol, né? Onde são atletas, né? Tu te empanturra de Chester, de arroz à grega no dia 24, como é que tu vai correr no dia 26? Tem que ter Já todo toma um aquela costume, né? champanhe um pouquinho mais forte. Imagina a mudança do calendário brasileiro, por exemplo, sendo igual ao do europeu. A gente tendo jogos mas a em gente dezembro. pararia, eu acho. Não, com certeza pararia. Seria um período de parada em que a gente ia ter que lidar depois. E o carnaval seria outro período. No período da pandemia, eu me lembro que estávamos todos em casa, eu fiz uma transmissão no feriadão de Ano Novo. Num jogo da Série B. Jogo da Série B, jogo da Chapecoense. Chapecoense e Brasil de Pelotas. O Brasil estava na Série B ainda. E eu fiz uma transmissão, e era um domingo do feriadão de Ano Novo. Eu me lembro de um jogo do Grêmio no dia 30 de dezembro, se eu não me engano. Semifinal de Copa do Brasil. São Paulo. Grêmio e São Paulo, né? São Paulo e Grêmio, no caso, lá no Morumbi. 0x0. 0x0. 30 de dezembro, olha só que loucura. Mas é que ali a gente estava em outro cenário também, né? Tava todo mundo em casa, era um outro contexto. Mas eu ainda acho que é possível fazer um calendário europeu, só que nós não teríamos jogos no período do Natal e Ano Novo, porque aí a nossa cultura não permite isso. Aí vai mexer numa coisa que o brasileiro sustenta muito, né? Sustenta muito. E também não teríamos no Carnaval. Agora, tem uma contrapartida importante. A gente falou sobre o caso do Robinho e as falas do Klopp e do Guardiola. Acho que o Van Gaal também se somou em algum momento a essas reclamações quando treinava o Manchester United, sobre a questão do Boxing Day. Mas eu lembro, eu agora preparando para esse episódio, Léo, o Willian, ex-atacante do Chelsea, à época... Tá no Fulham. Tá no Fulham agora. Jogou no Arsenal também, olha só a loucura dele, né? Mas o Willian, ele declarou em entrevistas que gostava realmente desse período do Boxing Day, avaliando pela competitividade, né? Porque, de novo, é um momento importante do calendário, os jogadores querem mostrar algo a mais para o mundo todo, e falou muito também da questão da presença de outras pessoas de fora da Inglaterra, do Reino Unido, para ver esse espetáculo à parte que é o dia de 26 de dezembro. Mas é um desafio para os técnicos, além desse número de jogos maior num período menor, de tu manter o foco do jogador. Porque na casa dele, se é um jogador estrangeiro e que tem a cultura do Natal, na casa dele já está aquele ambiente de Natal. A família, o amigo. Vem parentes de fora. Geralmente as pessoas pega um jogador brasileiro. Vão os pais aqui, o cunhado. Sempre não controla, né? Sempre vai um cunhado. O cunhado, o primo, né? Sempre vai um cunhado. Mas enfim. E aí a casa tá lotada e tu tem que estar concentrado porque naquele momento tá decidindo a tua temporada. E outros jogadores fazem festas de final de ano, né? As festas do Manchester United eram num hotel, eram festas fechadas, eles reservavam um andar do hotel. Eu me lembro que naquele Super Manchester, o Rio Ferdinand era o cara que organizava as festas. E eram festas de arromba, festas históricas. Não fosse convidado para nenhuma. Infelizmente não. Seguimos aqui no nosso índice curiosidades. O mapa de calor da Janaína é muito interessante. Porque a gente vai alongando e ela vai se mexendo. Ela não precisa falar nada, né? A gente o mapa de calor dela funciona mais que alguns jogadores. A visão periférica tá boa, tá? A gente só vê ela se mexendo lá na frente. A Janaína, ela tá com pressa. Ela tá com Natal, né? Natal. Não, já tá pronta para o Ano Novo. Tá pronta para o Ano Novo, Não quer perder um minuto do Réveillon. A Janaína não sobreviveria no Boxing Day, né? Não, com certeza não. Curiosidades. Temos várias, Léo. Vamos lá, então. É o que queremos. A rodada com o maior número de gols que tivemos no Boxing Day foi há bastante tempo, 1963. Tinha começado há pouco tempo, não tinha nenhuma década ainda de Boxing Day, mas uma média de 6,6 gols por partida. Óbvio que tivemos algumas com menos, mas tivemos um 10-1 do Fulham contra o Ipswich Town, por exemplo. Dois times, o Ipswich Town subiu? Tá na primeira. O time do Ed Sheeran, que já fizemos um programa. Sim, e o Fulham é o time do Willian, que tá na primeira divisão. Exatamente. Tivemos também um 8-2 do Blackburn, que atualmente está na segunda divisão, contra o West Ham. Tivemos o Liverpool 6-1 no Stoke, então muitas goleadas. O Manchester United, que daí é uma outra curiosidade, é o time com mais pontos, que mais venceu no Boxing Day, 70 pontos de 28 jogos somados. O Manchester United tomou nessa rodada um 6-1 para o Burnley. 70 pontos em 28 jogos das
70 em 84. 80%, 70 pontos em 84. Uma das poucas derrotas foi justamente nesse ano. Um 6-1 contra o Burnley. Do Burnley. Exatamente. Ali, acho que a festa do... Que ano foi isso? 63, né? A festa foi forte. Foi forte. Eu acho que vale já até entrar com não com uma curiosidade, sim, mas uma indicação a partir da fala do Torrealba. Um dos gols mais icônicos da história do Boxing Day aconteceu pelo Manchester United, 2016, 2015, em Old Trafford, ao gol do armênio Mkhitaryan, de calcanhar, o chamado gol escorpião que ele faz. É um jogo contra o Sunderland, cruzamento do Ibrahimovic e o toque de calcanhar no ar do Mkhitaryan fazendo gol no Boxing Day. Tem compilados e compiladas no YouTube, aqui mesmo no YouTube, pessoal que está nos acompanhando, depois do episódio, vai lá assistir. São belíssimos gols marcados ao longo dessa data marcante para o futebol inglês. Você vê que tem marcas e tem números próprios, né? É um recorte tão forte da temporada que eles têm marcas próprias, né? Sim. Por isso que eu citei a NBA agora há pouco, Léo. É importante que se diga, porque pelo menos nesse recorte de tempo há uma semelhança muito grande com a NBA. A NBA gosta muito dessas coisas, né? Os estadunidenses. Eu falo porque eu tenho a ligação com o basquete, né? Mas o Torrealba gosta muito do futebol americano também. Mas eles são muito disso. Os gols, os pontos marcados na segunda-feira, sob chuva, com temperatura menos 10 graus. E tem Natal, estatística, né? Eles gostam muito disso, a Inglaterra também vive no Boxing Day. A estatística hoje no futebol, que está muito presente, ela vem dos esportes americanos. É muito legal que tem jogadores que têm destaques no Natal, assim, na data de Natal nos esportes americanos, a gente também tem no Boxing Day, né? A gente vai falar que vai ser o nosso craque da rodada daqui a pouco, mas só complementando sobre os maiores vencedores com maior pontuação, não foge muito da regra, né? Os principais times, obviamente, ganham mais. O Liverpool, 56 pontos em 26 jogos. E o Arsenal, 55 em 25 jogos disputados no Boxing Day. Mas não é um percentual alto. Nós estamos falando de 55 em 75. Isso dá 2/3 dos pontos. Sim. Então, um pouquinho mais que o percentual do Manchester United é assustador, né? Ainda mais pela fase atual do time, a gente até fica... Manchester United existiu? Não, existiu. Assim como o Arsenal, né? Exato. Sim, assim como o Arsenal, que lá atrás foi o campeão invicto. Era um timaço, né? E era o time dos franceses, né? Um técnico francês. Mas é que quando tu tem um time muito qualificado e melhor do que os outros... vai chegar no momento de fazer a diferença. A própria hegemonia do Manchester United, já foi episódio nosso aqui, inclusive, sob o comando do Ferguson. A impressão que se tinha quando via algum jogo do United na TV de que a vitória era garantida. Só saberia qual o placar. Sim. Mas que o United ia vencer nesse período realmente com o Ferguson. Depois disso, 2013 para cá, a coisa descambou. Descambou e está em busca do seu novo Ferguson, né? Exatamente. Até uma contribuição do Valtinho, que infelizmente o Walter Júnior não pôde estar aqui. Tá no Natal nossa já, camisa né? O West Bromwich, que é um dos times que mais jogou no Boxing Day. Ele estava muito preparado, mas uma pauta de última hora, uma pauta natalina, o pegou de surpresa, né? O Albion. Exatamente. O Albion, né? Grande que é time. um belo nome de time, né? Com certeza. West Bromwich Albion. É o time que mais jogou. Exato. Mas por coincidência ou... Daí não sei, eles têm a sua tradição, né? A gente só entende. Atualmente não vai jogar, né? Sim. Tá nas divisões inferiores, mas na década de 60 e 70, o West Bromwich era um time considerado forte. Um time que recentemente abrigou o Lukaku, quando ainda estava surgindo pro futebol, Léo. O Chelsea tinha o Lukaku como um jogador do seu clube, mas não o utilizava. Então começou a repassar o Lukaku para alguns clubes menores da Premier League mesmo, da primeira divisão. E o desempenho dele no West Bromwich foi muito bom. Depois teve o repasse para o Everton, que aí foi quando o Lukaku estourou para o mundo como um centroavante camisa 10. E mais recentemente ainda, Matheus Pereira. O Matheus Pereira, que hoje é um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Camisa 10 do Cruzeiro. Chegou na seleção também, né? Sim, chegou na seleção. Na segunda chamada, na última data FIFA. Na penúltima data FIFA, né? Porque realmente o desempenho dele é muito bom no futebol brasileiro. Também chegou a vestir a camisa 10 do West Bromwich na Premier League. Esse é um jogador que, claro, o Cruzeiro acompanha por ele ser mineiro, né? Mas eles são muito jovens, não chegou a jogar na base. Ele sai para jogar jovem na base do Sporting de Lisboa. Mas enfim, esse é um jogador que estava dando sopa no mercado, que estava com um problema emocional muito sério.
Ele tá jogando no Emirados Árabes. Eu acho que era o time do Neymar, talvez, no Al Hilal. Ele tá jogando no Mundo Árabe. Tava no Mundo Árabe, isso aí. Mas eu acho que não é no time do Não, Neymar. no Hilal. Não. É por ali, né? Ele tava jogando no Mundo Árabe e o fato dele ser mineiro, de ser de Belo Horizonte, de ser torcedor do Cruzeiro, eles tinham um acompanhamento mais perto. Mas é o tipo de jogador que se tu busca... Poxa vida. Né, é uma contratação. E dos meias que nós temos no Brasil, que são raros, para mim, e ele é jovem. É. Tipo, nós temos o Alan Patrick, que é um meia no Inter, mas já está encaminhando o final da carreira. O Matheus Pereira é um cara que tem muito ainda para dar, né? 27 estava anos. no Al Hilal e passou pelo Al Ahly também. Olha aí. Isso. E tem um relato muito forte dele, acho que no The Players Tribune, que ele conta que ele pensou em fazer bobagem na vida dele. Né? E ele não queria mais jogar, estava numa depressão muito forte. E é aquela opção errada também na carreira, né? Sim. Muitas vezes levado pelo dinheiro. Esses jogadores, na verdade, são grandes indústrias, porque tem muita gente por trás. E em alguns casos não são nem eles que tomam a decisão para onde vai ou para onde vem. E ele vai jogar num futebol árabe que, assim, para quem tá querendo jogar em alto nível, não é o melhor lugar. E ele quer jogar em alto nível, né? Só ele ver a quer qualidade jogar que ele alto tem, nível. né? E, por exemplo, muito se fala do Neymar voltar para a seleção brasileira sendo protagonista. Quem vai para jogar na Arábia Saudita não vai ser protagonista em altíssimo nível. Não estou falando de jogar no Grêmio, no Inter, no Palmeiras. Ele consegue. Mas na seleção brasileira, para ser o craque, para conduzir a seleção a um título, jogando. Aliás, ele não conseguiu jogar, né? Não, tem uma das partidas. Uma olhada no Cristiano Ronaldo, a gente também responde essa pergunta. O Cristiano Ronaldo está buscando os 1000 gols na carreira, mas é porque é na Arábia Saudita e quando chega na seleção, em nível mais alto, não consegue desempenhar. Tu viu na Copa do Mundo, Léo? Ele tomou um banco para um garoto de 20, 21 anos naquela época. Exato. Né? O Guedes, né? Isso aí, Gonçalo Guedes. Isso aí. Mas nós estamos falando de um super astro do futebol mundial. E assim, um cara que é obcecado por treino. Perfeito. Ele vive para isso. Perfeito. Até assim, minha curiosidade é saber o que ele vai fazer para depois da carreira. Porque hoje ele vive isso, de tentar manter-se como protagonista. E quando ele se aposentar? Que ele vai fazer? Como é que ele vai preencher tudo isso? Porque a vaidade dele, a obsessão dele pelo treino é para alimentar a vaidade dele. E depois? Mas nós estamos falando do Cristiano Ronaldo, que é outro nível. Não é o caso do Neymar. Não. Né? Sorte de quem viu o Cristiano na Premier League e no Boxing Day. Exatamente. Vamos servir o chá da 5? Vamos. O chá da 5. O chá da 5 tem a ver com o Natal, né? Tem a ver com o Natal. E o convite que eu faço para vocês é cada um de nós lembrar de um filme de Natal. O filme que me marcou de Natal é Esqueceram de Mim. Bom, né? Eu e o Lucas Arruda estávamos discutindo, a gente tinha os dois iguais. E um deles era o Esqueceram de Mim. O Esqueceram de que... Eu peguei o Esqueceram de Mim, claro, acho que ele eu não cheguei a olhar. 90, eu acho. 90? Eu já não era mais criança. Mas é que é tão forte aquela história da família sair e esquecer. E tudo que ele faz, né? E o Macaulay Culkin vive disso, né? Sim. Ele vive do personagem a fama dele, Esqueceram né? de Mim. Ele não virou era um ator mirim que não virou um ator adulto, né? Tu não fala, o Macaulay Culkin. Tu fala, o ator do Esqueceram de Mim, né? De só Mim. isso. E tem gente que não consegue falar ou escrever o Macaulay Culkin. Esqueceram de Mim lá. Porque foi o grande momento dele. E é sensacional o filme, né? Que se passa num feriado de Natal, que a família vai para os Estados Unidos. Né? Isso, vai para outra parte dos Estados Unidos. Vai para uma parte mais quente, se não estou enganado. Eles moravam no frio. E naquela confusão e tal. De novo, tá o cunhado junto. A família toda ali, vai sair todo mundo junto em excursão. E aquela confusão, e eles vão sair cedo da manhã e esquecem do pequeno, do mais novo. Pô. E ele se vira bem. Então esse pra mim é meu filme de Natal. E esquecem mais de uma vez também, né? Exatamente. Uma bela família, né? Antes de falar, acho que o nosso, até porque o meu seria o Esqueceram de Mim também, mas o Valtinho, já que não participou, ele tava bem empolgado, ele mandou aqui qual filme ele indica pro pessoal. Daí ele mandou Simplesmente Amor. É um filme que tem Hugh Grant, Emma Thompson, Rodrigo Santoro e grande elenco, segundo ele. Já vi isso. Então fica aí a dica de Natal também.
O filme de Natal não precisa ser justamente um filme só de Natal, assim, que trate do Natal, mas que traga o significado pra você de Natal. Isso que é importante. Tem muitos filmes ambientados na época do Natal e que não falam exatamente da festa em si, mas que acabam tocando em vários assuntos ligados ao feriado. Acho que até eu via uma lista sobre isso. Duro de Matar também era um filme que tem ligação com o Natal, mas imagina só, tem toda uma outra simbologia o filme, de muita ação, de muita luta, de muita briga, e o Natal também está envolvido na produção. Mas eu acho que a nossa dica também do Chá das 5 é a mesma, eu imagino, viu? Sim. Que é o Grinch, né? Grinch é um clássico. É um clássico, um icônico filme dos anos 90, aliás, de 2000, né? Sim. 2000 exatamente. Numa atuação extraordinária do Jim Carrey, como um monstro, não sei nem como caracterizá-lo, é um bicho rabugento, né? Que quer estragar o Natal de todo mundo na cidade de Canelandia, ou de Howland. Achando que todo mundo deveria viver na mesma solidão, na mesma tristeza que ele vivia naquele momento. Então ele tenta atrapalhar o Natal de todo mundo, roubando presentes, causando confusão. E aí ele encontra uma menininha, agora vai me fugir o nome, Lee Shu-ho, acho que é o nome da menininha, que ela acaba virando uma parceira do Grinch, acaba mostrando para ele o outro lado, o outro sentido da vida do Natal também. E aí o filme vai se discorrendo a partir disso. Recentemente saiu uma produção também de animação do Grinch, muito legal, de 2018. Tem a voz do ator Benedict Cumberbatch, acho que é assim a pronúncia. É um pouco mais difícil de falar, mas é o ator que fez... É mais fácil que Braithwaite. Fez o Doutor Estranho, que fez Oppenheimer esses tempos também, então vale a pena ver o Grinch, quem não viu ainda. Pô, 24 anos a gente tá falando, tá? Mas é muito legal para essa época de Natal falar dessa história desse monstro que acaba virando a chave durante a produção. Então é assim, é um jogo do Boxing Day, no intervalo um filmezinho. Ou ver de noite. Não, ligou também. a TV a cabo, vai estar o Grinch. Isso é certo. Em qualquer canal vai estar o Grinch rolando. Tá certo. Mas o Natal também tem o seu como é que é? O seu CEP, né? O seu código postal. E a gente vai trazer o código postal do Natal, porque futebol é uma viagem. Para você que está agora lá na Finlândia, naquela região da Lapônia, né? O Papai Noel não vai estar lá porque ele está entregando os presentes, né? Ele já subiu no trenó dele, mas é a terra do Papai Noel. A Lapônia é conhecida como a terra do Papai Noel. Ela fica ali entre a Finlândia e a Rússia, né? Porque aquela parte da Rússia ali de São Petersburgo é muito perto da região da Escandinávia, separado só pelo Mar Báltico. O estádio do Zenit, inclusive, é na beira do... Puxa vida, hein? É na beira do Mar Báltico. É uma ilha, porque tem várias ilhas em São Petersburgo. E uma dessas ilhas é o estádio do Zenit o jogo de São Petersburgo. Sim. Teve, né? Sim, teve um jogo do Brasil lá. Tem um jogo do Brasil na primeira fase, 2018, não me lembro qual. Sérvia, Suíça, Costa Rica ou México, um desses quatro aí. Mas e era frio, e era verão e era frio. Imagina só. Era frio. E é lindo o estádio do Zenit. E ali perto fica a terra do Papai Noel. Para quem puder, né? Além de conhecer a terra do Papai Noel, ele não vai estar lá, mas certamente ele vai deixar teu presente, porque funciona assim, eu conto isso para meus filhos, né? Tu manda uma cartinha e se a gente viajar, ele sabe, porque o Papai Noel ele recebe tudo e sabe dos endereços, só tem que avisar um pouquinho antes. Então tu avisa que vai para Lapônia, ele deixa teu presente lá, ele já nem coloca no trenó. Mas não é só isso, né? Eu tenho muita curiosidade de conhecer a Escandinávia. E principalmente porque nessa época do ano nós temos a aurora boreal. E pelas fotos que eu vejo, é um espetáculo sensacional, né? É um fenômeno da natureza que não acontece todo dia, né? A gente falava sobre isso nos bastidores, Léo. Porque é um período do ano em que essa região da Escandinávia ela tem muito mais tempo de noite do que de dia. Uhum. É o inverso do que acontece aqui no Hemisfério Sul. E, inclusive, pessoas prestam serviços na Lapônia ou então na Islândia, em Reykjavik, para que tu encontre a tal da aurora boreal. Tem que caçar. Mas é um valor um tanto quanto salgado. Até porque tu tem que sair dos grandes centros num lugar com menos luminosidade. Perfeitamente. Né? Em lugares mais abertos, que tu consiga observar.
Mas já existem aplicativos, existem vídeos por aí também para que o pessoal que de repente tem muita curiosidade de ver um dia com os próprios olhos para tentar encontrar realmente a aurora boreal. Mas olha, Léo, vai tempo, vai esforço e vai um pouquinho do bolso também. Mas vale a pena. Isso são investimentos que tu faz em ti. E que ninguém vai te tirar. Tem futebol na Lapônia, né? Tem o UFC Santa Claus, que é o time da região da cidade de Rovaniemi, na Finlândia, na região da Lapônia. É um time fundado em 93. Então, quem quiser e se tiver um jogo, acho que não tem um Boxing Day na... Não tem. Até uma dificuldade. Quando a Islândia teve aquele momento de ápice dela, ela chega a jogar uma Euro, né? A Copa 18, né? A Copa 18 e a Euro também, A Euro né? chegou até nas quartas de final, se eu não me engano. Isso, e a grande dificuldade é que eles não conseguiam jogar no inverno. Imagina. Porque é gelo, e eles jogar no inverno são campos de grama sintética, o Pedernesta ia adorar, e fechados, e ginásios, né? Claro. Pequenos estádios cobertos, claro que não precisa, mas se tu botar um estádio para 70 mil na Islândia, tu vai ter que levar boa parte da Islândia lá para dentro, mas um estádio para 4, 5 mil pessoas, com grama sintética e coberto, para poder jogar, e esse era um problema que eles tinham para desenvolver novos talentos. Sim. Né? Porque como é que tu vai treinar no inverno? Por isso que se falava que jogadores que estavam na Copa do Mundo, inclusive, eram jogadores profissionais e, ao mesmo tempo, tinham outras atribuições durante a semana. Padaria, mercado, correio. Como um time em Gramado, por exemplo. Aliás, tem um time em Gramado. O Gramadense já está jogando, acho que a 2ª divisão gaúcha. Acho que é. Em seguida vamos ter um time na região da Serra. Forte eu não sei, mas vem. Mas vem. Seguimos aqui e agora a gente chama o nosso MVP, o craque da rodada. Quem é que é o Papai Noel dos gols? É ele, o rei das taças, né? Harry Kane. Rei das taças? Taça de vinho, então. A taça de champanhe. Ele tem a taça de maior artilheiro do Boxing Day, né? São 10 gols marcados. Os 7 jogos que ele jogou enquanto estava no Tottenham, ele balançou as redes. Então ele tem um aproveitamento muito bom. Agora ele não estará em campo no Boxing Day, ele vai folgar bastante lá no Bayern de Munique. O campeonato alemão ele para no começo de dezembro, né? E só volta ali em janeiro. Inclusive os clubes fazem intertemporadas. É bom porque a Alemanha tem menos equipes também na Elite, né? Menos são equipes 18, né? E menos competições, né? Então são 4 datas a menos, né? Eles têm a DFB, que é a Copa da Alemanha. A Bundesliga com 34 jogos. Isso aí, 4 rodadas a menos. E as competições europeias, né? Além da Supercopa, mas enfim. Tem time que joga 35 jogos. Se for eliminado na primeira fase da Pokal, acabou. E acontece. Acontece. E o Bayer Leverkusen, que fez uma temporada de exceção no ano passado, que ele chegou à final da Copa da Alemanha. Ganhou o Campeonato Alemão e chegou à final da Liga Europa. Ele tinha feito 50 e poucos jogos. Imagina. Tinha técnico dando pulo aqui com isso. 50 e poucos jogos é relax aqui no Brasil, né? É o Brasileirão mais uma Libertadores. E deu. Porque só o Brasileirão tem 38. Essa é uma discussão que eu tenho muito forte com o Potter, que o Potter acha que tem que diminuir o Brasileirão. Botar 18 clubes no Brasileirão. Eu sou contra. Primeiro, eu acho que tu tem que aumentar o Brasileirão, deixar em 20. O número ideal é 20, porque tu oportuniza que clubes menores joguem. Nós temos 12, 13 clubes aí de elite. Eu incluiria o Atlético Paranaense. Tu tem que diminuir o campeonato que é deficitário, não o campeonato que te dá dinheiro. O Brasileirão te dá dinheiro. Claro. O que não precisa por exemplo, o Grêmio Inter jogar nas fases iniciais da Copa do Brasil. Não precisa. E agora, quem joga a Libertadores antes entrava nas oitavas, agora entra na terceira fase. Então tu aumenta 2 jogos. Eu acho que aí tu tem que cortar. E tem que cortar nos estaduais, infelizmente. É verdade. Quem tá na Série A não pode jogar 17 datas no Campeonato Estadual. Tem que jogar menos, o estadual tem que existir. A verdade é a seguinte, clube grande tem que jogar menos e clube pequeno tem que jogar mais. Claro. Tá acontecendo o contrário. O clube pequeno, o clube da 2ª divisão gaúcha, da 3ª, tem time que joga 14 partidas no ano, joga 6, 7 partidas em casa. Não tem cabimento, tu não cria cultura de futebol. Mas, enfim. Fica para um outro programa. Para outro podcast também. Aqui a gente não trata muito desses temas. Você estava falando da Aurora Boreal. Na Copa de 18, na Rússia, eu vivi as noites brancas de São Petersburgo, que é o inverso. Não tem noite. E é muito estranho, assim, né? Porque
aquelas coberturas, chega no hotel, tu deita pra dormir, eu fechei todo o quarto, fechei, né, com os blackouts, mas o cérebro da gente é algo absurdo, né? E eu dormi meia hora e entrou uma claridade no quarto, eu acordei, achando que era 7, 8 da manhã. Você já tá na hora de acordar. Eu tinha dormido meia hora, porque é claro, assim, imagina, vamos pegar o Porto Alegre anoitece agora às 7 da noite, 7h30. Isso aí. Naquele período ali entre 7 e 7h30, é o mais escuro que tu tem nas noites brancas. Imagina. É dia, é 24 horas de dia praticamente. E como lá faz muito frio, é como se for quase Escandinávia, aquela parte da Rússia, as pessoas saem de madrugada para celebrar. E São Petersburgo, a cidade dos canais, tem as pontes se levantam e as pessoas se reúnem nas pontes, botam som no carro, levam caixas de som, bebida e ficam curtindo a noite. E era frio, era tipo assim, era como se fosse... Eu me lembro que no jogo no estado do Zenit, a gente foi de casaco, eu levei blusão e casaco, porque tava frio. Mas para eles não, porque eles passam por menos 15, menos 20. Então para eles é a chance de curtir a vida noturna, assim, né, nas noites brancas. E é seguro, né? É seguro. Mais importante. Assim como é seguro a gente encaminhar o nosso final, antes que a gente perca a Janaína para o Réveillon. Produção dessa nossa editora Janaína Vini e do Rafael Ramos, a técnica e edição de áudio do Leandro Carvalho e da Ana Ruff. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixa 5 estrelas, não se esqueça, deixa 5 estrelas na avaliação e ative o sininho. Para quem está acompanhando no YouTube, tem que curtir e tem que se inscrever no canal para assistir tudo. Porque assiste tudo. Isso. E aí vai também receber a notificação de quando tiver o episódio desses guris bonitos aqui. Se a gente não desejou ainda, para quem a gente não desejou, um Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Não vamos desejar, hein, Janaína? Feliz Ano Novo ainda não, né? Acho que a gente volta antes, né, Léo? A gente volta antes, Porque aqui a gente é modelo Boxing Day, a gente não para. Isso. Né? A gente tem uma escala de Boxing Day, a Janaína criou o Boxing Day modelo do britânico. Isso. Pessoal, grande abraço, até a semana que vem. Devagar, tá? Devagar, porque depois do Natal tem o Ano Novo, aí tem as férias, aí tem o Carnaval. Nem tudo acaba no final do ano. Um abraço, tchau.